Helena Mendes tinha 26 anos quando começou a trabalhar na mansão dos Albuquerque. Era uma mulher de beleza simples mas marcante, com cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto e olhos verdes que refletiam uma inteligência natural que a vida nunca lhe permitiu desenvolver completamente. Havia crescido em uma família humilde no interior, a mais velha de 5 irmãos, e desde cedo aprenderá que o trabalho árduo era a única maneira de garantir a sobrevivência. A decisão de se mudar para a capital e trabalhar como doméstica não foi fácil. Helena sabia que estava deixando para trás não apenas sua família, mas também as poucas oportunidades de encontrar um marido em sua cidade natal. Aos 26 anos, já era considerada encalhada pelos padrões da época, e a perspectiva de dedicar sua vida ao trabalho doméstico parecia selada quando aceitou o emprego na residência dos Albuquerque. A mansão ficava em um dos bairros mais nobres da cidade, uma construção imponente de 3 andares com jardins meticulosamente cuidados e uma atmosfera que respirava tradição e riqueza. Helena foi contratada como camareira principal, responsável pela organização dos quartos, cuidado com as roupas finas e manutenção da ordem nos aposentos da família. Rodrigo Albuquerque tinha 30 anos e havia enviuvado há 2 anos. Era um homem alto, de porte elegante, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e olhos azuis que carregavam uma melancolia permanente desde a morte de sua esposa. Herdeiro de uma próspera empresa de exportação, Rodrigo se dedicara integralmente aos negócios após a tragédia pessoal, usando o trabalho como refúgio para sua dor. A rotina da mansão era regida por protocolos rígidos. Helena acordava às 5 da manhã, organizava os aposentos antes que os patrões despertassem, cuidava das roupas, arrumava os quartos e mantinha tudo em perfeita ordem. Rodrigo raramente estava em casa durante o dia, saindo cedo para o escritório e retornando apenas ao final da tarde. Quando seus caminhos se cruzavam, trocavam apenas cumprimentos formais, ela sempre baixando os olhos respeitosamente, ele mantendo a distância apropriada entre patrão e empregada. Durante as primeiras semanas, Helena observou discretamente os hábitos de Rodrigo. Notou que ele deixava livros espalhados pelo quarto, sempre marcados em páginas específicas, como se tivesse interrompido a leitura abruptamente. Percebeu que mantinha sobre a cômoda a fotografia de uma mulher loira e delicada, certamente sua falecida esposa, e que às vezes ficava longos minutos contemplando a imagem antes de se deitar. Helena também observou pequenos detalhes que revelavam a solidão de Rodrigo, as refeições deixadas pela metade, as noites em que as luzes de seu escritório permaneciam acesas até muito tarde, o jeito como falava ao telefone com os sócios, sempre em tom profissional, mas nunca pessoal. Era evidente que, apesar de toda sua riqueza e posição social, Rodrigo vivia isolado em sua própria casa. Uma manhã de quinta-feira, Helena encontrou Rodrigo em seu quarto, sentado na poltrona próxima à janela, ainda vestindo a roupa do dia anterior. Ele havia adormecido ali, com um livro aberto no colo. Era incomum, normalmente ele já teria saído para o trabalho àquela hora. Helena hesitou na porta, sem saber se deveria entrar ou aguardar que ele acordasse. Decidiu prosseguir silenciosamente com seu trabalho, organizando as roupas do armário e arrumando a cama. Rodrigo despertou com o som suave de suas atividades, por um momento, pareceu desorientado. Quando seus olhos encontraram os de Helena, ela notou uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Desculpe, Sr. Albuquerque. Não queria acordá-lo. Posso voltar mais tarde, disse Helena, já se dirigindo à porta. Não precisa, respondeu Rodrigo, com a voz ainda rouca do sono. Que horas são? 8:30 da manhã, senhor. Rodrigo passou a mão pelos cabelos e suspirou profundamente. Perdi a noção do tempo ontem à noite. Estava lendo e... Sua voz se perdeu, como se não soubesse como terminar a frase. Helena continuou seu trabalho em silêncio, mas algo na expressão de Rodrigo a fez sentir uma compaixão inesperada. Era como se, por um instante, as barreiras sociais que o separavam tivessem se tornado invisíveis, e ela estivesse diante de um homem comum, vulnerável e solitário. O livro é interessante, perguntou Helena, surpreendendo a si mesma com sua própria ousadia. Rodrigo olhou para o volume em seu colo, era Dom Casmurro, de Machado de Assis. É sobre um homem que se convence de ter sido traído pela esposa, disse ele, com um sorriso amargo. Irônico, não acha?
Helena não sabia o que responder. Conhecia a obra apenas de nome, mas percebeu que havia algo profundamente pessoal na escolha de Rodrigo. Às vezes os livros nos encontram no momento certo, disse ela, repetindo algo que havia escutado de um padre em sua cidade natal. Ou no momento errado, replicou Rodrigo, mas seu tom não era hostil. Havia uma tristeza sincera em suas palavras. A partir daquela manhã, a dinâmica entre eles começou a mudar sutilmente. Rodrigo passou a cumprimentar Helena com mais cordialidade, e ela se permitiu responder com naturalidade em vez da formalidade extrema que mantinha antes. Eram mudanças quase imperceptíveis, mas significativas no contexto rígido da relação patrão-empregada. Helena começou a notar pequenos gestos de consideração por parte de Rodrigo. Ele passou a deixar propinas mais generosas no final do mês, sempre acompanhadas de um bilhete agradecendo seu trabalho dedicado. Certa vez, quando ela estava organizando sua biblioteca pessoal, ele sugeriu que pegasse emprestado algum livro se tivesse interesse. Gosta de ler? Perguntou Rodrigo, observando como Helena manuseava cuidadosamente os volumes. Gostaria de poder ler mais, respondeu ela honestamente. Na minha cidade, não havia biblioteca, e os livros eram muito caros para nossa família. Rodrigo assentiu pensativo. Leve o que quiser. Tenho mais livros do que tempo para lê-los. Helena escolheu Iracema, de José de Alencar, uma obra que sempre desejara conhecer. Rodrigo aprovou a escolha com um aceno e, pela primeira vez desde que trabalhava ali, Helena se sentiu vista como pessoa, não apenas como funcionária. As semanas seguintes foram marcadas por conversas breves mas significativas. Rodrigo começou a perguntar sobre a opinião de Helena sobre os livros que ela emprestava, e ela se surpreendia com a facilidade com que conseguia expressar seus pensamentos. Descobriu que, apesar de sua educação formal limitada, tinha uma perspicácia natural para compreender as nuances das histórias e personagens. Você tem uma visão interessante sobre Iracema, comentou Rodrigo certa tarde, quando Helena estava organizando seus papéis no escritório. A maioria das pessoas vê apenas o romance trágico, mas você percebeu as críticas sociais que Alencar faz. Helena corou levemente. Talvez seja porque eu entendo o que é estar em posição de vulnerabilidade, disse ela, sem pensar nas implicações de suas palavras. A observação criou um momento de silêncio carregado de significado. Rodrigo a olhou com uma intensidade nova, como se estivesse realmente vendo Helena pela primeira vez. Você não é o que parece ser, disse ele, quase sussurrando. O que o senhor quer dizer? Você é muito mais inteligente e perspicaz do que imagina. É uma pena que as circunstâncias não tenham lhe dado as oportunidades que merece. Helena sentiu um aperto no peito. Ninguém jamais havia falado com ela daquela maneira, reconhecendo não apenas seu trabalho, mas seu valor como pessoa. As circunstâncias fazem parte da vida, respondeu ela, tentando manter a compostura. Aprendi a ser grata pelo que tenho. E eu preciso aprender isso também, disse Rodrigo, com um sorriso melancólico. O outono chegou trazendo chuvas constantes e uma atmosfera mais introspectiva à mansão. Helena notou que Rodrigo parecia mais pensativo, passando mais tempo em casa e menos no escritório. Certa tarde, ela o encontrou na biblioteca, não lendo, mas apenas contemplando a chuva pela janela. Posso trazer um chá para o senhor? Ofereceu Helena. Seria ótimo, obrigado, respondeu Rodrigo, mas quando ela se virou para sair, ele a chamou novamente. Helena? Sim, senhor. Você pode ficar e tomar chá comigo? Se não for muito inconveniente. A pergunta a pegou desprevenida. Nunca havia sido convidada para se sentar como igual na presença de Rodrigo. Eu, não sei se seria apropriado, Sr. Albuquerque. Por favor, chame-me apenas de Rodrigo quando estivermos sozinhos. E seria um favor pessoal. Ando muito sozinho ultimamente. Helena hesitou, mas algo na vulnerabilidade de Rodrigo a convenceu. Está bem. Rodrigo. Eles se sentaram na pequena mesa próxima à janela da biblioteca, tomando chá enquanto observavam a chuva. A princípio, a conversa foi hesitante, mas gradualmente se tornou mais natural.
Rodrigo falou sobre sua infância, sobre como havia assumido os negócios da família muito jovem, sobre a pressão de manter uma tradição empresarial centenária. Helena, por sua vez, compartilhou memórias de sua vida no interior, das dificuldades financeiras que sua família enfrentará, dos sonhos que tivera de estudar e ter uma profissão diferente. Sempre pensei em ser professora, confessou ela. Adorava ajudar meus irmãos menores com as lições. E por que não seguiu esse caminho? Porque os sonhos são luxos que nem todos podem se dar ao luxo de ter, respondeu Helena, com uma tristeza resignada. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Minha esposa também queria ser professora, disse ele finalmente. Ela dizia que educar crianças era a profissão mais nobre que existia. Era a primeira vez que Rodrigo mencionava diretamente sua falecida esposa na presença de Helena. Ela percebeu a confiança implícita naquela revelação e sentiu uma responsabilidade de honrá-la. Ela deve ter sido uma pessoa muito especial. Era, confirmou Rodrigo. Mas também muito frágil. A pneumonia a levou em questão de semanas. Eu me senti impotente. Toda a riqueza do mundo não serviu para nada. Helena estendeu instintivamente a mão e tocou brevemente a de Rodrigo, um gesto de consolação pura e natural. Sinto muito pela sua perda. O toque, embora casto e compassivo, criou uma conexão elétrica entre eles. Rodrigo olhou para a mão de Helena sobre a sua, e por um momento, o tempo pareceu suspenso. Quando ela percebeu o que havia feito, retirou a mão rapidamente, corando intensamente. Desculpe. Foi inapropriado de minha parte. Não foi, disse Rodrigo suavemente. Foi o gesto mais sincero que alguém me fez em muito tempo. A partir daquela tarde, a relação entre eles entrou em um território novo e perigoso. Ambos começaram a procurar momentos para conversar, sempre mantendo as aparências de propriedade, mas cada vez mais conectados emocionalmente. Rodrigo começou a pedir conselhos de Helena sobre assuntos que iam além do trabalho doméstico, e ela se descobriu ansiosa por esses momentos de proximidade. Uma noite, Helena estava organizando a biblioteca quando Rodrigo chegou em casa mais cedo que o habitual. Ele parecia perturbado, e ela notou imediatamente sua agitação. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, esquecendo-se das formalidades. Problemas no escritório, respondeu Rodrigo, servindo-se uma dose generosa de uísque. Meu sócio quer que eu me case novamente. A revelação atingiu Helena como um soco no estômago. Se case. Ele acha que um homem na minha posição não pode permanecer viúvo indefinidamente. Diz que isso prejudica nossa imagem nos negócios, que as pessoas começam a especular sobre meu caráter. Helena sentiu uma dor aguda no peito, mas tentou manter a voz neutra. E o senhor? Rodrigo, pretende seguir o conselho dele? Rodrigo tomou um gole longo do uísque antes de responder. Ele já tem algumas candidatas em mente. Filhas de outros empresários, mulheres adequadas para minha posição social. Entendo, murmurou Helena, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Não, você não entende, disse Rodrigo, aproximando-se dela. Eu não quero me casar por conveniência. Já tive um casamento por amor verdadeiro, e não pretendo desrespeitá-lo com uma união puramente social. Então o que vai fazer? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Helena. Estou pensando em algo completamente impensável, disse ele finalmente. O que? Estou pensando em uma mulher que me faz sentir vivo novamente. Uma mulher inteligente, bondosa, genuína. Uma mulher que não se importa com minha riqueza porque tem riquezas próprias, de caráter, de coração. Helena sentiu seu coração acelerar perigosamente. Rodrigo. Eu sei que é loucura. Sei que a sociedade jamais aceitaria. Sei que estou pondo sua reputação em risco apenas ao falar isso. Mas preciso que saiba, estou apaixonado por você, Helena. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão impossível. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, lágrimas de felicidade e desespero ao mesmo tempo. Isso não pode ser, sussurrou ela. Nós somos de mundos diferentes.
Mundos que eu estou disposto a desafiar, disse Rodrigo, aproximando-se ainda mais. Helena, em todos esses meses, você trouxe luz para esta casa sombria. Trouxe vida para minha existência morta. Não posso mais fingir que são apenas sentimentos de gratidão. Helena recuou, lutando contra seus próprios sentimentos. E sua esposa? Sua memória? Minha esposa está morta, Helena. Eu a amei profundamente, e sempre amarei a memória dela. Mas ela se foi, e eu ainda estou vivo. Tenho o direito de tentar ser feliz novamente? Mas o que as pessoas vão pensar? Sua família, seus amigos, seus sócios. Que pensem o que quiserem, disse Rodrigo com determinação. Passei 2 anos vivendo de acordo com as expectativas dos outros, enterrado em uma dor que estava se tornando um vício. Você me mostrou que é possível sentir alegria novamente. Helena estava dividida entre o êxtase e o terror. Rodrigo, eu também sinto algo por você. Mas tenho medo do que isso pode significar para nós dois. Significa que temos uma escolha, disse ele, tomando gentilmente as mãos de Helena entre as suas. Podemos continuar negando nossos sentimentos e vivendo de acordo com o que a sociedade espera de nós, ou podemos ter coragem de buscar nossa própria felicidade. E se der errado? E se der certo? Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Caminhava pelo pequeno quarto que ocupava no último andar da mansão, revivendo cada palavra de Rodrigo, cada olhar, cada gesto. Pela primeira vez em sua vida, alguém a via não apenas como uma funcionária ou uma responsabilidade familiar, mas como uma mulher desejável e digna de amor. Ao mesmo tempo, os obstáculos pareciam intransponíveis. A diferença de classe social entre eles era um abismo que a sociedade da época considerava impossível de atravessar. Helena sabia que, se sua relação com Rodrigo se tornasse pública, ela seria vista como uma oportunista que se aproveitará da vulnerabilidade de um viúvo rico. Rodrigo, por sua vez, seria considerado um homem que havia perdido o juízo e se deixado seduzir por uma mulher inferior. Durante os dias seguintes, eles mantiveram uma distância dolorosa. Rodrigo continuava sendo cordial, mas evitava ficar sozinho com Helena. Ela, por sua vez, executava suas tarefas com eficiência mecânica, tentando suprimir os sentimentos que Rodrigo havia despertado nela. A tensão entre eles tornou-se quase palpável. Os outros funcionários da casa começaram a notar que algo havia mudado, embora não conseguissem identificar exatamente o que. Dona Carmen, a cozinheira mais antiga da casa, fez alguns comentários vagos sobre atmosferas estranhas e energias perturbadas. Uma semana depois da confissão de Rodrigo, Helena estava organizando seu quarto quando encontrou uma carta sobre sua cama. Com o coração disparado, reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de Rodrigo. Helena, dizia a carta, perdoe-me por colocar você em uma situação tão difícil. Sei que minha declaração trouxe mais angústia do que alegria para a sua vida, e isso jamais foi minha intenção. Passo os dias pensando em uma solução que nos permita ficar juntos sem causar escândalo ou prejudicar sua reputação. Cheguei a uma conclusão, estou disposto a abrir mão de tudo, minha posição social, meus negócios, minha vida atual, se isso significar ter uma chance de construir algo verdadeiro com você. Há uma propriedade pequena que possuo no interior, herança de minha avó, onde poderíamos recomeçar longe dos olhares julgadores da sociedade. Sei que estou pedindo para que você abandone sua vida atual, mas também estou oferecendo minha vida inteira em troca. Se você sentir que há uma possibilidade de felicidade para nós, encontre-me esta noite na biblioteca, às 10 horas. Se não aparecer, entenderei sua resposta e jamais voltarei a incomodá-la com meus sentimentos. Com toda a minha devoção, Rodrigo. Helena leu e releu a carta dezenas de vezes. A proposta de Rodrigo era simultaneamente romântica e aterrorizante. Ele estava oferecendo sacrificar tudo por ela, algo que nenhum homem havia feito em toda a sua vida. Ao mesmo tempo, estava pedindo que ela confiasse completamente nele, abandonando a segurança limitada mas real de seu emprego para embarcar em uma aventura incerta. Durante o jantar, Helena mal conseguiu comer. Observava Rodrigo discretamente, tentando decifrar suas expressões e gestos. Ele parecia tenso, mas determinado,
como um homem que havia tomado uma decisão irrevogável e aguardava apenas a resposta do destino. Às 9:30 da noite, Helena ainda estava indecisa. Caminhava pelo corredor próximo à biblioteca, ouvindo as batidas de seu próprio coração ecoarem em seus ouvidos. Sabia que, qualquer que fosse sua decisão, ela mudaria o curso de sua vida para sempre. Às 10h menos 5, Helena tomou coragem e abriu a porta da biblioteca. Rodrigo estava lá, em pé próximo à janela, vestindo um terno simples mas elegante. Quando a viu entrar, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e esperança. Você veio, disse ele simplesmente. Vim, confirmou Helena, fechando a porta atrás de si. Eles ficaram se olhando em silêncio por alguns momentos, como se estivessem memorizando aquele instante. Finalmente, Rodrigo se aproximou dela, caminhando devagar, dando-lhe tempo para recuar se assim desejasse. Helena, disse ele quando estava a poucos passos dela, preciso que saiba que não estou fazendo isso por impulso ou capricho. Pensei muito sobre o que sinto por você, sobre o que isso significa, sobre as consequências. E cheguei à conclusão de que uma vida sem você seria uma vida desperdiçada. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Rodrigo, eu tenho tanto medo. Eu também, admitiu ele. Mas tenho mais medo de passar o resto da vida me perguntando e se... Ponto. E se não der certo? E se você se arrepender? E se descobrir que não sou a mulher que você pensa que eu sou? Rodrigo estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto de Helena. E se der certo? E se descobrirmos que somos ainda melhores juntos do que imaginamos? E se construirmos algo tão bonito que fará todas as dificuldades valerem a pena? Helena fechou os olhos e se permitiu sentir o toque suave de Rodrigo em seu rosto. Eu não tenho experiência com relacionamentos. Não sei como ser a mulher de um homem como você. Você não precisa ser a mulher de um homem como eu, disse Rodrigo suavemente. Você precisa ser apenas você mesma. É por isso que me apaixonei, pela Helena genuína, inteligente, bondosa que você é. Quando Helena abriu os olhos, encontrou o olhar intenso de Rodrigo fixo no seu. Lentamente, ele se inclinou em sua direção, dando-lhe tempo para se afastar se não fosse isso que ela queria. Mas Helena não se afastou. Em vez disso, ergueu o rosto em sua direção, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante a princípio, mas que logo se aprofundou com toda a paixão reprimida que ambos haviam sentido nos últimos meses. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Então é isso, sussurrou Helena. Estamos realmente fazendo isso. Estamos, confirmou Rodrigo, sorrindo pela primeira vez em semanas. Mas faremos direito. Quero me casar com você, Helena. Oficialmente, diante de Deus e dos homens. Mas como? A diferença entre nossas posições. Há uma igreja pequena na propriedade do interior. O padre de lá me conhece desde criança e não fará perguntas inconvenientes. Podemos nos casar lá, em uma cerimônia simples mais válida. Depois, enfrentaremos juntos o que vier. Helena assentiu, sentindo uma mistura de medo e êxtase. Quando? Logo que pudermos organizar tudo. Uma semana, talvez 2. Você precisa se despedir de sua família, e eu preciso arranjar alguns assuntos legais. E os funcionários da casa? Vou dar-lhes generosas indenizações e cartas de recomendação. Todos encontrarão novos empregos facilmente. Durante a semana seguinte, Rodrigo e Helena trabalharam discretamente nos preparativos para sua nova vida. Rodrigo transferiu a administração de seus negócios para seu sócio, mantendo apenas uma participação minoritária que garantiria uma renda modesta mais suficiente para viverem com dignidade. Helena, por sua vez, escreveu uma carta longa e cuidadosa para sua família, explicando sua decisão da forma mais delicada possível. A reação dos outros funcionários à notícia de que a casa seria fechada foi de surpresa e preocupação, mas as generosas compensações oferecidas por Rodrigo amenizaram o impacto. Dona Carmen, com sua intuição apurada, fez alguns comentários vagos sobre mudanças no ar e corações que encontram seu caminho, mas nada disse diretamente.
Na véspera da partida, Helena estava finalizando suas malas quando Rodrigo bateu à porta de seu quarto. Era a primeira vez que ele subia ao andar dos funcionários. "Posso entrar?", perguntou ele respeitosamente. Helena assentiu, sentindo-se estranhamente constrangida por recebê-lo em seu ambiente tão modesto. O quarto era pequeno e simples, com apenas os móveis essenciais e algumas poucas posses pessoais. "Trouxe algo para você", disse Rodrigo, estendendo-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel simples mas elegante, com uma pequena pérola cercada por pequenos diamantes. "Era de minha avó", explicou ele. "A única joia da família que tem algum significado sentimental para mim. Ela era uma mulher forte e independente, que se casou por amor contra a vontade de sua família. Acho que ela aprovaria você." Helena pegou o anel com mãos trêmulas. "É lindo", murmurou. "Posso?", perguntou Rodrigo, estendendo a mão. Helena lhe deu a mão esquerda, e ele deslizou o anel em seu dedo anular. O tamanho era perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. "Agora é oficial", disse Rodrigo, beijando suavemente a mão de Helena. "Você é minha noiva." Naquela noite, Helena quase não dormiu. Amanhã, sua vida de camareira chegaria ao fim, e uma nova existência como esposa de Rodrigo começaria. Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. A viagem para a propriedade no interior durou um dia inteiro de trem. Helena estava nervosa, mas Rodrigo manteve uma conversa leve e reconfortante durante todo o percurso, apontando paisagens interessantes e contando histórias sobre sua infância na região. A propriedade era menor do que Helena havia imaginado, mas infinitamente mais charmosa. Era uma casa colonial de 2 andares, pintada de branco com janelas azuis, cercada por jardins bem cuidados e uma pequena plantação de café. A simplicidade do lugar contrastava drasticamente com a opulência da mansão urbana, mas havia uma sensação de paz e autenticidade que Helena achou imediatamente atraente. "É perfeita", disse ela, olhando ao redor com genuína admiração. "Pertence à família há quase 100 anos", explicou Rodrigo. "Meu bisavô a construiu quando decidiu se aposentar dos negócios. Sempre foi um refúgio para quando precisávamos escapar da agitação da cidade." A cerimônia de casamento foi marcada para o dia seguinte. O Padre Miguel, era um homem idoso e bondoso que conhecia Rodrigo desde a infância. Se ficou surpreso com a escolha pouco convencional do jovem empresário, teve a discrição de não demonstrar. "O amor verdadeiro é uma bênção de Deus", disse ele a Helena durante a confissão pré-matrimonial. "Não importa de onde vem ou como se manifesta. O que importa é que seja honesto e dedicado." Na manhã do casamento, Helena acordou sentindo uma mistura de nervosismo e alegria. Não tinha um vestido de noiva tradicional, mas havia escolhido seu melhor vestido, um modelo simples de algodão azul claro que realçava seus olhos verdes. Rodrigo lhe havia enviado flores do jardim da propriedade, e ela fez com elas um pequeno buquê. A cerimônia foi realizada na pequena capela da propriedade, com apenas Padre Miguel, Rodrigo, Helena e 2 testemunhas, o caseiro da propriedade e sua esposa. Foi uma cerimônia simples, mas profundamente emocionante. Quando Rodrigo disse sim e colocou uma aliança simples no dedo de Helena, ela sentiu que sua vida anterior havia terminado definitivamente e uma nova vida estava começando. "Pode beijar a noiva", disse Padre Miguel com um sorriso caloroso. O beijo foi suave e cheio de promessas. Quando se separaram, Helena viu lágrimas nos olhos de Rodrigo, e soube que ele estava sendo absolutamente sincero em seus sentimentos. A primeira semana de casamento foi um período de ajuste e descobertas. Helena estava acostumada ao trabalho constante, então a princípio se sentiu perdida sem tarefas domésticas urgentes para executar. Rodrigo, percebendo seu desconforto, sugeriu que ela assumisse o gerenciamento da pequena plantação de café da propriedade. "Seria uma grande ajuda", disse ele. "Tenho conhecimento dos aspectos comerciais, mas você tem uma intuição natural para organização e cuidado que seria perfeita para supervisionar a produção." Helena aceitou o desafio com entusiasmo. Descobriu que gostava de trabalhar com a terra e com as pessoas simples que cuidavam da plantação. Eles a aceitaram naturalmente, sem demonstrar qualquer preconceito sobre sua origem humilde. As noites eram dedicadas à leitura e conversas longas.
Rodrigo havia trazido uma seleção de livros da biblioteca da mansão, e eles estabeleceram o hábito de ler juntos e discutir as obras. Helena descobriu que tinha uma fome voraz de conhecimento que havia sido reprimida por anos de necessidade econômica. Você deveria considerar estudar formalmente, sugeriu Rodrigo uma noite, depois que Helena fez uma observação particularmente perspicaz sobre um romance de Eça de Queiroz. Há escolas na cidade onde você poderia se preparar para os exames de admissão ao curso de magistério. Helena olhou para ele com surpresa. Você realmente acredita que eu poderia conseguir? Tenho certeza absoluta, respondeu Rodrigo, pegando sua mão. Você tem uma mente brilhante, Helena. Seria um desperdício não desenvolvê-la completamente. A ideia plantou uma semente de esperança no coração de Helena. Pela primeira vez em sua vida, o sonho de se tornar professora parecia uma possibilidade real, não apenas uma fantasia impossível. Os meses seguintes trouxeram uma rotina pacífica e feliz. Helena assumiu completamente a administração da plantação, implementando melhorias na organização e no cuidado com os trabalhadores que resultaram em um aumento significativo da produtividade. Rodrigo, liberado das pressões constantes dos grandes negócios, redescobriu seu amor pela leitura e começou a escrever, algo que sempre havia desejado fazer mas nunca tivera tempo. A transformação em ambos era notável. Rodrigo perdeu a melancolia constante que carregara desde a morte de sua primeira esposa, embora mantivesse uma pequena fotografia dela em seu escritório, não por obsessão com o passado, mas como uma lembrança respeitosa de um amor que havia sido importante em sua vida. Helena, por sua vez, floresceu intelectual e emocionalmente, desenvolvendo uma confiança em si mesma que jamais havia experimentado. No final do primeiro ano de casamento, eles receberam uma visita inesperada. O antigo sócio de Rodrigo, Sr. Carvalho, apareceu na propriedade sem aviso prévio, trazendo consigo toda a atenção do mundo que eles haviam deixado para trás. Rodrigo, meu amigo, disse Carvalho, descendo da carruagem com ar de desaprovação mal disfarçada. Vim ver com meus próprios olhos o que você fez com sua vida. Helena estava no jardim quando ouviu as vozes na entrada da casa. Instintivamente, soube que aquela visita traria complicações. Secou as mãos no avental e se dirigiu à casa, onde encontrou Rodrigo e o visitante na sala principal. Carvalho, que surpresa, disse Rodrigo, com cordialidade forçada. Helena, venha conhecer meu antigo sócio. Carvalho, esta é minha esposa, Helena. O olhar que Carvalho dirigiu a Helena era uma mistura de curiosidade, desaprovação e algo próximo ao desdém. Senhora, disse ele, fazendo uma reverência superficial. Senhor Carvalho, respondeu Helena, mantendo a dignidade apesar do desconforto evidente. Rodrigo, preciso conversar com você, disse Carvalho, claramente querendo uma conversa privada. São assuntos de negócios. Rodrigo hesitou, olhando para Helena. Tudo o que tem a dizer pode ser dito na presença de minha esposa. Carvalho pareceu contrariado, mas prosseguiu. Muito bem. Vim propor que você reconsidere sua decisão. Os negócios estão prósperos, mais do que nunca. Sua participação minoritária já lhe rendeu uma fortuna no último ano. Imagino que poderia conquistar se voltasse ativamente. Não tenho interesse, disse Rodrigo firmemente. Sou feliz com a vida que construí aqui. Feliz, Carvalho riu com desdém. Rodrigo, você era um dos empresários mais respeitados da capital. Tinha uma posição social invejável, conexões importantes, um futuro brilhante. E trocou tudo isso por isto. Seu gesto abrangeu a casa simples, implicitamente, Helena. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, mas forçou-se a permanecer calma. Rodrigo, no entanto, se levantou abruptamente. Cuidado com suas palavras, Carvalho, disse ele, com uma frieza perigosa na voz. Você está falando da minha esposa e da minha casa. Estou falando de realidade, retrucou Carvalho. Essa situação pode ter sido uma distração interessante, mas chegou a hora de você assumir suas verdadeiras responsabilidades. Há rumores na capital, Rodrigo. As pessoas falam. E o que exatamente elas falam? Perguntou Helena, surpreendendo ambos os homens com sua intervenção direta.
Carvalho a olhou com uma expressão entre surpresa e irritação. Falam que Rodrigo enlouqueceu de tristeza e se deixou enganar por alguém que se aproveitou de sua vulnerabilidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa na cara, mas se recusou a demonstrar fraqueza diante daquele homem arrogante. Entendo, disse ela calmamente. E o senhor veio até aqui para salvar Rodrigo de mim? Vim para oferecer uma oportunidade de redenção, respondeu Carvalho. Rodrigo pode voltar para a capital, retomar sua vida anterior. Quanto a esta situação, pode ser resolvida discretamente. Há fazendas no interior onde uma pessoa pode viver confortavelmente sem causar constrangimentos sociais. A sugestão era clara: Rodrigo deveria abandonar Helena, relegá-la a uma existência isolada e secreta, como uma amante inconveniente que se mantém longe dos olhos da sociedade respeitável. Rodrigo estava visivelmente furioso, mas antes que pudesse responder, Helena se adiantou. Senhor Carvalho, disse ela, com uma dignidade que impressionou ambos os homens. Agradeço sua preocupação com o bem-estar de meu marido. Mas creio que há um equívoco em sua avaliação da situação. Ah, sim? E qual seria esse equívoco? O senhor assume que Rodrigo fez um sacrifício ao se casar comigo, que trocou algo valioso por algo inferior. Mas já considerou a possibilidade de que ele simplesmente escolheu uma vida que o faz genuinamente feliz? Carvalho sorriu com condescendência. Minha cara, felicidade é um luxo que homens de responsabilidade não podem se permitir indefinidamente. Então sinto pena dos homens de responsabilidade, replicou Helena. Porque meu marido provou que é possível ter ambos. Basta, interrompeu Rodrigo, colocando-se ao lado de Helena. Carvalho, agradeço que tenha vindo, mas sua proposta não me interessa. Minha vida está aqui, com minha esposa. E se há pessoas na capital que questionam minhas escolhas, elas são livres para fazê-lo. Não devo satisfações a ninguém sobre minha felicidade pessoal. Carvalho balançou a cabeça com desaprovação. Você está cometendo um erro, Rodrigo. Um erro que custará caro no futuro. O único erro que posso cometer é viver uma vida que não é minha para agradar pessoas que não se importam verdadeiramente comigo, respondeu Rodrigo. E esse erro eu já cometi por tempo demais. Após a partida de Carvalho, Helena e Rodrigo ficaram em silêncio por um longo momento. A visita havia trazido à tona questões que eles haviam evitado discutir abertamente: o preço social de sua união e as consequências de longo prazo de sua decisão. Você tem dúvidas? Perguntou Helena finalmente. Sobre nós? Jamais, respondeu Rodrigo sem hesitação. Mas confesso que me preocupo com o impacto que minha escolha pode ter sobre você. Carvalho foi cruel, mas não estava mentindo sobre os rumores. Há pessoas que veem nosso casamento como um escândalo. Helena se aproximou dele e tomou suas mãos. Rodrigo, passei toda a minha vida sendo julgada por minha origem, minha condição social, minhas limitações financeiras. Aprendi que não posso controlar o que as pessoas pensam de mim, mas posso controlar como eu me vejo. E pela primeira vez na vida, me vejo como uma mulher completa, amada e respeitada. Isso vale todos os julgamentos do mundo. Mas e se Carvalho tiver razão sobre as consequências futuras? E se nossa decisão trouxer problemas que não podemos prever? Helena sorriu com uma serenidade que impressionou Rodrigo. Então enfrentaremos esses problemas juntos, como enfrentamos tudo até agora. A vida sempre teve incertezas, Rodrigo. A diferença é que agora enfrentamos essas incertezas lado a lado, em vez de sozinhos. A conversa foi interrompida pela chegada de uma carta urgente. Era de um advogado da capital, informando que Rodrigo havia herdado uma quantia substancial de um tio distante que havia falecido sem deixar outros herdeiros. A herança incluía não apenas dinheiro, mas também propriedades rurais em diferentes regiões do país. É irônico, comentou Rodrigo depois de ler a carta. No momento em que Carvalho tenta me convencer de que cometi um erro financeiro ao me casar com você, recebo uma herança que nos tornará mais prósperos do que jamais fomos. O que isso significa para nós? Perguntou Helena. Significa que temos escolhas, respondeu Rodrigo pensativamente. Podemos investir nas propriedades rurais, criar um negócio próprio.
Você poderia ter sua escola, se ainda quiser. Poderíamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A ideia de abrir uma escola havia permanecido como um sonho distante no coração de Helena. Agora, com recursos disponíveis, tornava-se uma possibilidade real e empolgante. Uma escola aqui na região? Perguntou ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Por que não? Há muitas crianças rurais que não têm acesso à educação formal. Você poderia oferecer algo que mudaria suas vidas para sempre. Durante os meses seguintes, Helena e Rodrigo trabalharam incansavelmente no projeto da escola. Helena estudou métodos pedagógicos, correspondeu-se com educadores renomados e desenvolveu um currículo que combinava educação formal com conhecimentos práticos adequados à vida rural. Rodrigo cuidou dos aspectos administrativos e financeiros, além de supervisionar a construção do edifício escolar. A Escola Rural Santa Helena, nome escolhido por Rodrigo em homenagem à esposa, foi inaugurada um ano depois, com 25 alunos de idades variadas. Helena realizou finalmente seu sonho de infância, descobrindo que tinha não apenas aptidão natural para o ensino, mas também uma paixão genuína por despertar o amor ao conhecimento em seus alunos. O projeto da escola trouxe reconhecimento e respeito para o casal. Educadores e autoridades locais passaram a visitá-los regularmente, interessados nos métodos inovadores que Helena desenvolvia. Gradualmente, os rumores negativos sobre seu casamento foram substituídos por admiração pelo trabalho social que realizavam. Certa tarde, 3 anos após a abertura da escola, Helena estava corrigindo cadernos em seu escritório quando Rodrigo entrou com uma expressão estranha no rosto. Recebemos uma visita inesperada, anunciou ele. Quem? Carvalho. Mas desta vez, ele não veio sozinho. Trouxe um jornalista da capital que quer escrever uma matéria sobre nossa escola. Helena levantou-se, surpresa. Carvalho está aqui? O mesmo que... O mesmo que tentou nos separar há 3 anos. Aparentemente, nossa escola ganhou uma reputação que chegou até a capital. Há famílias ricas interessadas em enviar seus filhos para cá, acreditando que nossa educação rural oferece algo que as escolas urbanas não conseguem proporcionar. A ironia da situação não escapou a nenhum dos dois. O homem que havia desprezado sua união agora buscava se associar ao sucesso que eles haviam construído. Durante o encontro, Carvalho manteve uma cordialidade forçada, claramente constrangido por suas palavras anteriores. O jornalista, por outro lado, estava genuinamente impressionado com o que encontrou. É notável, comentou ele, depois de visitar as salas de aula e conversar com alguns alunos. Vocês criaram algo realmente especial aqui. A combinação de educação formal com práticas agrícolas, o respeito pela cultura local, a atenção individual que cada criança recebe. É revolucionário. Helena, agora uma educadora experiente e confiante, explicou sua filosofia educacional com eloquência e paixão. Acreditamos que toda criança merece não apenas aprender a ler e escrever, mas também desenvolver seu potencial único e compreender seu lugar no mundo. Educação não deveria ser um privilégio de classe social, mas um direito universal. Carvalho, ouvindo as palavras de Helena, parecia estar vendo-a pela primeira vez como a mulher inteligente e capaz que realmente era, e não através dos preconceitos sociais que havia trazido consigo anos antes. Após a publicação da matéria no Jornal da Capital, a escola recebeu um afluxo de interesse e apoio. Famílias da cidade começaram a enviar seus filhos como internos, pedagogos vieram estudar os métodos de Helena, e o governo provincial ofereceu subsídios para expandir o projeto para outras regiões. Em uma noite de inverno, 5 anos após seu casamento, Helena e Rodrigo estavam sentados diante da lareira em sua casa, agora ampliada e confortável, mas ainda mantendo sua atmosfera acolhedora original. Helena estava grávida de seu primeiro filho, e eles discutiam planos para o futuro. Às vezes ainda não acredito que tudo isso seja real, disse Helena, acariciando suavemente a barriga que começava a crescer. O que exatamente? Perguntou Rodrigo, acomodando-se ao lado dela no sofá. Tudo. Nosso casamento, a escola, este bebê. Há 5 anos, eu era uma camareira solteira sem perspectivas de futuro. Agora sou uma educadora respeitada, esposa amada e futura mãe. Parece um sonho. Rodrigo a beijou suavemente na testa.
É real porque foi construído com amor verdadeiro e trabalho dedicado. E o mais importante, foi construído por nós dois, juntos. Helena se aconchegou ao peito de Rodrigo, ouvindo as batidas firmes de seu coração. Você já se arrependeu? Alguma vez, mesmo por um momento? Jamais, respondeu ele sem hesitação. Você transformou minha vida de maneira que eu jamais imaginei possível. Não apenas me trouxe amor e companheirismo, mas me mostrou maneiras de fazer diferença no mundo que eu nunca havia considerado. E você me deu a oportunidade de me tornar quem eu realmente era por dentro, mas nunca havia tido chance de ser, respondeu Helena. Me deu educação, respeito, amor e a possibilidade de realizar meus sonhos. Do lado de fora, a chuva começou a cair suavemente, criando uma sinfonia relaxante contra as janelas. Helena fechou os olhos e sorriu, pensando na jornada extraordinária que os havia levado até ali. Sabe o que eu gostaria de ensinar ao nosso filho quando ele nascer? Perguntou ela. O que? Que o amor verdadeiro não reconhece barreiras sociais. Que duas pessoas que se completam podem construir algo maior do que qualquer coisa que poderiam alcançar sozinhas. E que a coragem de seguir o coração, mesmo quando o mundo inteiro duvida, pode levar a uma felicidade que supera todos os obstáculos. Rodrigo apertou Helena mais forte contra si. E eu gostaria de ensinar que uma pessoa deve ser julgada pelo caráter, não pela origem. Que inteligência e bondade são as únicas nobrezas que realmente importam. E que às vezes as melhores decisões da vida são aquelas que parecem as mais loucas no momento. Naquela noite, enquanto Helena adormecia nos braços de Rodrigo, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que não apenas os completava como indivíduos, mas os inspirava a serem melhores e a fazer diferença no mundo ao seu redor. A história da camareira virgem que se tornou esposa de um rico viúvo havia se transformado em algo muito mais profundo, a história de duas almas que encontraram uma na outra não apenas companheirismo romântico, mas parceria verdadeira na construção de uma vida com propósito e significado. Anos depois, quando a escola rural Santa Helena se tornaria um modelo educacional reconhecido nacionalmente, e quando seu filho crescesse para se tornar também um educador dedicado, as pessoas ainda contariam a história de Helena e Rodrigo como um exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo social e florescer em algo maior do que a soma de suas partes. Mas naquela noite de chuva suave, com Helena adormecida em seus braços e sentindo os primeiros movimentos de seu filho por nascer, Rodrigo simplesmente soube que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. O que começara como uma atração proibida entre uma empregada e seu patrão havia se transformado na fundação de uma família e de um legado que duraria gerações. A transformação estava completa. A camareira havia se tornado não apenas uma esposa amada, mas uma educadora respeitada, uma mãe em formação e uma mulher que havia encontrado seu lugar verdadeiro no mundo. O viúvo solitário havia redescoberto não apenas a capacidade de amar, mas também o propósito de usar seus privilégios para criar algo significativo e duradouro. E assim, enquanto a chuva continuava sua melodia suave contra as janelas da casa que se tornará um lar verdadeiro, Helena e Rodrigo dormiam em paz, sabendo que haviam provado que o amor verdadeiro, quando nutrido com respeito mútuo, trabalho dedicado e coragem para desafiar convenções sociais, pode realmente mudar destinos e criar um futuro mais belo do que qualquer sonho individual poderia imaginar. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que tocam o coração. Eu também quero muito saber de você, de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. Deixe aqui nos comentários, vou adorar conhecer de onde você faz parte dessa nossa família.